Oi, meu nome é Eric, sou estudante de banco de dados da faculdade FIAP e vou explicar neste vídeo como os comandos select, insert, update e delete afetam os componentes da arquitetura Oracle. Então vamos começar com o comando select. O comando select chega na instância através de um processo do servidor ou server process. O comando será verificado na library cache. Caso exista o comando, ele será executado. Caso o comando não esteja na library cache, o comando deverá ser analisado. O processo de servidor procura na buffer cache os blocos de dados que são necessários para atender a requisição. Caso encontre os dados, eles serão enviados ao user process e esses dados são movidos para o final da fila LRU, indicando que o bloco de dados foi utilizado recentemente. Caso os dados necessários não sejam encontrados nos blocos da buffer cache, o server process irá buscar os dados na data file. Uma vez encontrados os dados, os blocos que contêm os dados são copiados para o buffer cache por meio de let. Agora, iremos para o comando insert. O comando insert chega na instância através de um processo do usuário, ou user process. O comando será verificado na library cache. Se ele não for encontrado, o banco irá compilar a nova instrução e armazená-la na shared pool. Caso encontre a instrução na library cache, o server process não realiza algumas das funções do parsing, pois elas já foram, em outro momento, realizadas. O server process realiza a escrita de alteração no redo log buffer, antes de inserir o dado em um bloco de dados, ou buffer cache. Após a escrita de alteração, os dados da instrução são escritos na buffer cache, que terá o bloco de dados envolvido nessa alteração indicada como sujo. O processo de background LGWR, ou logWrite, executa a escrita do conteúdo do buffer de log no redo log file, quando uma instrução commit é feita. Mesmo com a realização de um commit, os dados não serão escritos no disco. O processo de background dbw, ou dbwrite, é quem realiza essa tarefa. Agora, iremos para o comando update. O comando update chega na instância através de um processo do usuário, semelhantemente ao insert. O processo de busca do dado que irá ser alterado ocorre semelhante ao processo descrito para a instrução select. O server process escreve o vetor de alteração no redo log buffer de log antes de alterar o dado no bloco de dados na buffer cache. Após a escrita do vetor de alteração, os dados da instrução são alterados na buffer cache, que terá o bloco de dados envolvido nessa alteração indicado como sujo. Assim como o processo de instrução select, o LGWR, ou logWrite, escreve o conteúdo do buffer de log no redo log file, quando uma instrução commit é efetuado, e o dbwrite, escreve o conteúdo do buffer cache no disco, seguindo sua regra de execução. E por último, vamos falar do comando delete. A execução do comando delete é muito parecida com o update, porém, os dados não são excluídos de fato da memória e nem do disco, e terão sua área de armazenamento indicada como disponível para o uso. Como bônus do vídeo, eu resolvi falar um pouco sobre a sintaxe dos comandos que eu expliquei neste vídeo. Bom, a sintaxe da instrução select é feita por select, a lista de colunas, a cláusula from e o nome de uma tabela. A instrução select não funciona sem a cláusula from, de maneira alguma. Então, vamos para a instrução insert. Com a instrução insert, você vai inserir dados dentro de uma tabela. Então, começamos com insert into, o nome da tabela. Depois do nome da tabela, sempre é legal colocar as colunas da tabela, para facilitar na hora de colocar os values. Os values são os valores, ou seja, depois da cláusula values, nós vamos colocar os valores que gostaríamos de inserir dentro da tabela.
Agora, a instrução update, que é utilizada para a alteração de dados em uma tabela. Começamos com update, o nome da tabela, set, vamos colocar ali o nome do campo que queremos alterar e a expressão que queremos colocar. E o where, que significa onde. Você, depois do where, terá que colocar a condição. E por último, vamos para a instrução delete. A instrução delete, ela faz nada mais nada menos que deletar. Então a sintaxe da instrução delete é delete from, o nome da tabela, a cláusula where e a condição.